Bom, vamos lá então, falando assim, né? Então, onde entra a carne? Qual é o papel da carne? Onde entra a carne no emagrecimento natural? Então, existem evidências científicas, né? Cada vez mais surgem evidências científicas apontando que quanto maior o consumo de carne, né, tá ligado ao ganho de peso. Então, né, maior ganho de peso. E que eu quero dizer assim, ó, que não é necessário a gente cortar totalmente a carne para emagrecer de uma forma saudável, como a gente sabe, né? Emagrecimento, né? Existem várias formas, né? E não necessariamente um emagrecimento ele seja saudável, porque, né, se a gente coloca lá, faz um emagrecimento, tem muita gente que consegue emagrecer com dieta da proteína, tem gente que consegue emagrecer com alimentação, com a dieta low carb, enfim. Mas quando a gente está focado em ter um emagrecimento saudável, aí a conversa é outra. Né? Então, como a gente está aqui tô falando sobre emagrecimento saudável, então eu quis trazer esse assunto para vocês, tá bom? Então, existem muitas evidências científicas. Eu trouxe uma para trazer de exemplo e vou deixar na descrição do vídeo também para vocês quiserem conferir. Então, olha só. Essa é estudo científico, tá? Que é o seguinte, tá? Que diz assim, ó, a ingestão de carne aumenta o risco de aumento de peso em mulheres. Então, o que trata esse estudo, tá? Assim, ó, as mulheres que comiam mais de 85 gramas de carne por dia tinham 3 vezes mais risco de ganhar 2 quilos ou mais que as mulheres que comiam menos, né, que a carne ao longo do tempo. Então, assim, né? Então, aí tem um estudo, tem outros, eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser conferir. E, enfim, o que acontece, né? É que a carne, o que acontece? A carne, ela é muito calórica. E a carne também tem muita gordura saturada. E também tem colesterol, né? E a gente não precisa comer alimento que tem colesterol, porque o nosso corpo, ele mesmo já produz o colesterol que ele precisa, né? Então e a gente tem que ter cuidado com a gordura saturada também. Então tem essas questões, né? Outra coisa, não posso esquecer que a carne, como eu já falei antes, a carne ela não tem fibras na carne, né? Então isso faz qual é o problema disso? O problema é que ela não promove a saciedade por longo tempo. Então, assim, isso não é um alimento que vai te deixar mais saciado por longo tempo, porque ela não tem fibras. A carne ela é um alimento de difícil digestão e ela não tem fibras, tá bom? Então, em questão da saciedade tem esse porém, né? E aqui, ó, que eu coloquei também aqui, ó, numa alimentação baseada em alimentos vegetais, que é rica em nutrientes, rica em antioxidantes, vitaminas e minerais, ela vai fazer com que a gente realmente tenha um grande valor nutricional, ganhe, né, muitos nutrientes através dessa alimentação, né? Então, se a gente consome mais desses alimentos, né, o foco a gente consome mais desses alimentos, né, à base de plantas, a gente vai ter um aporte muito bom em relação aos nutrientes, né? Porque são alimentos altamente nutritivos. E se a gente faz, então, a maior parte da nossa alimentação com esses alimentos e reduz. Ah, peraí que eu esqueci de colocar o título da live aqui, gente. Senão o pessoal não vai entrar, não vai saber do que é live. Peraí. Pronto, agora eu fiz. Então, assim, quando a gente faz então essa alimentação predominantemente alimentos vegetais, naturais, e a gente minimiza o consumo dos alimentos de origem animal, como a carne, por exemplo, a gente já consegue perceber muitos benefícios, né? Então, quanto maior foi o consumo desses alimentos, né, como eu falei ali, as leguminosas, os grãos integrais, frutas, verduras, né, os vegetais, as frutas, as oleaginosas e as sementes, então a gente consegue ter esse aporte de nutrientes, de fibras, um monte de antioxidantes e vitaminas, enfim, né, que consegue nos trazer todos esses nutrientes que a gente precisa, né. Então, e quanto mais a gente fizer a alimentação com esses alimentos, maiores serão os benefícios, né? Então, por exemplo, no caso,
essa questão de comer carne ou não comer carne, ela é muito pessoal, né? Por exemplo, hoje eu não como carne, né? Mas eu quero dizer assim, ó, para quem pensa, né, ou reduzir, algo parecido, né, que quanto mais, que a questão não é só comer ou não comer carne, a questão é em colocar mais alimentos, né, à base de plantas na alimentação. Então, se por exemplo, né, no caso, se eu gosto de comer carne de vez em quando, sabe? Aquela coisa, não vai ser isso que vai trazer dificuldade para o teu emagrecimento, né? A questão é quando a gente consome muito desses alimentos. Então, os benefícios estão relacionados à quantidade. Por exemplo, quanto menos a gente consome esses alimentos de origem animal, melhor. Então, quanto menos a gente consumir, melhor. Mas a questão de deixar de comer carne ou não, ela é muito pessoal, vai de cada um, né? Então, assim, eu, por exemplo, vou contar o meu exemplo, né? 10 anos atrás, decidi me tornar vegetariana, aí eu deixei de comer carne naquela época. Só que o problema, assim, ó, que não necessariamente porque eu era vegetariana, que eu tinha uma alimentação saudável. Porque eu não comia carne, mas eu comia muito queijo, eu comia muito iogurte, eu comia muito alimentos que tinham leite, eu comia muita massa, muito alimento industrializado. Então não significa, né? Não significa muita coisa, só deixar de comer carne, não é só isso, né? Então como é que eu não me alimentava muito bem? Então, porque, como eu falei, eu comia muito queijo, muito leite, enfim. E aí depois, né, que eu acabei voltando, depois de um tempo eu experimentei ali em 2015, mais ou menos, experimentei a low carb, aí depois eu não me senti legal, e aí depois eu resolvi voltar pro vegetarianismo, e aí deixei de comer carne. E é só que aí, naquela mudança, aí foi diferente, porque eu comecei a incluir mais alimentos de origem vegetal, né? Mais legumes, mais grãos integrais, então mais esses alimentos naturais. Então essa é a diferença, né? Então não é na questão, acho que não é assim, ó, da gente se deter tanto ao fato de comer ou não carne, não é essa a questão. A questão é da gente comer mais dos alimentos de origem vegetal. Essa é que faz toda a diferença, né? Então quando a gente foca na abundância desses alimentos, assim, então muitos feijões, sei lá, comer lentilhas, grão de bico, arroz integral, batata doce, batata, pepino, né, muitas frutas, semente, abacate, cogumelos, a gente colocar muitas ervas, né, então colocar pimenta, muitos temperos naturais, assim, isso faz toda a diferença. Então, em vez de a gente ficar focando muito, se vai comer ou não, é pensar realmente em colocar mais desses alimentos, né? Porque naturalmente, quando a gente coloca mais desses alimentos na nossa alimentação, a gente vai reduzindo os outros, né? Que não são tão saudáveis, né? Então, assim, então, como eu falei, essa decisão de comer ou não carne é uma decisão muito pessoal, né? No momento eu fui naquela época que eu deixei de comer, eu fui reduzindo e chegou até um ponto que eu achava que eu não queria mais. Olha só, a Lu falando, legal, quero fazer essa transição, mas às vezes o comodismo da carne, que é porque eu já sei fazer, acabo não acrescentando os vegetais. Nossa, é verdade, Lu, tu tem toda a razão. Tu sabe que isso é muito verdade, porque é muito fácil, né? Porque se a gente pensa assim, vou lá no supermercado, por exemplo, eu tenho um arrozinho, aí eu vou no supermercado, compro um guisadinho, aí a gente já sabe, já comia desde criança o guisadinho, né? A gente já sabe fazer. Nossas mães faziam, então vem dessa nossa cultura, né? Então é muito fácil mesmo, realmente, porque são comidas que a gente já tá habituada, né? A gente já tem o hábito de comer, então elas vêm muito fácil, né? O frango, assim, tudo é muito prático, realmente, se a gente for pensar, a gente vai lá e compra. E quando a gente começa a pensar em reduzir, então, no caso, fazer essa transição para uma alimentação mais saudável, reduzindo esses alimentos de origem animal, como a carne, por exemplo, aí a gente já começa, né, ter aquele desconforto de, puxa, agora, então, o que eu vou fazer, né?
Mas como eu falo, assim, é tudo foco em não ser, na questão assim, ó, um pouquinho melhor a cada dia, sabe? Não ser, de cara assim, realmente a gente não vai acertar, talvez a gente não consiga todos os dias substituir por outros alimentos, sabe? O início é sempre assim, né? Não se cobrar, não querer ser perfeita, sabe? Eu mesmo até hoje, às vezes eu me vejo, fiz hoje de novo aquele mesmo alimento que eu cozinhei ontem, sabe? Então é o que a gente consegue fazer melhor, sabe? Aquilo que tu consegue um pouquinho melhor a cada dia, né? Então assim, se a gente consegue, por exemplo, que nem tá falando, de repente tem o hábito de consumir todos os dias, se começa a passar a comer, por exemplo, sei lá, só 3 vezes na semana, isso é uma grande coisa. É uma grande coisa. E aí, aos pouquinhos, a gente vai, né, e a gente vai se sentindo bem, porque a gente conseguiu, batendo essas pequenas metas que a gente deseja, a gente vai tendo confiança para ir mais longe. Não, então, durante a semana não vou comer. Ou eu vou deixar só eu gosto de um churrasquinho, então eu vou deixar só pra comer quando eu vou num churrasquinho, sabe? Então é muito de cada um, né? De cada um. Excelente ideia, excelente dica. Que bom que tu gostou. Então, porque, como eu falei, né? Essa decisão, como eu falei, existem muitas, cada vez mais, evidências científicas, né? Trazendo que é uma alimentação mais saudável, uma alimentação que reduz, né, que minimiza muito a carne, o consumo da carne, né? Tanto a gente tá falando aqui de emagrecimento, mas não só de emagrecimento, mas uma questão de vida mais saudável mesmo. E tanto é que eu vou deixar o link na descrição do vídeo de alguns estudos ali, quem quiser conferir depois. E até eu mostrei um no início da live, quem quiser voltar para ver também. Então, fora isso, então cabe a gente saber o quão longe a gente quer ir, né? Eu tô querendo reduzir, mas eu não quero deixar de comer. Ou eu tô querendo reduzir, mas eu no futuro, um dia eu vou querer deixar de comer. Ou, eu vou deixar de comer amanhã, sabe? Então depende de cada uma, né? Eu hoje não como, eu não como carne, nenhum alimento de origem animal. Mas o quanto tu vai querer reduzir, né? Reduzir esse alimento da tua alimentação é uma decisão só tua. E outra coisa, e o mais importante que isso, é a gente aumentar o consumo desses alimentos vegetais, né? Os alimentos de origem vegetal. Então a gente aumenta o consumo desses alimentos e naturalmente a gente vai reduzir o consumo da carne. E então tá. O fato é que quanto menos a gente comer, melhor. Então assim, ó, o que eu tava trazendo aqui? Eu tava falando que que agora eu não tava comendo. E hoje eu não como mais. Então assim, então não pensa que para fazer uma alimentação predominante plant-based é necessário cortar totalmente a carne, se tu gosta, sabe? Existe um movimento, né? Existe um movimento hoje, que eu já ouvi falar muito na internet, que é do reducitarianismo, uma coisa assim, que é um movimento das pessoas que estão querendo reduzir o consumo de alimentos de origem animal, seja lá por questões climáticas, ou seja lá por questões de ética com os animais, ou seja lá por questão de saúde, enfim, por qualquer que seja o motivo, né? Pode ser por todos juntos. Mas, assim, existe esse movimento também. Então, a gente não precisa se encaixar num label, que eu digo assim, de uma etiqueta, né? Eu sou vegano, eu sou plant-based, eu sou isso, aquilo. Eu acho que como o foco é a gente querer, quando o canal aqui, o foco é trazer estratégias para emagrecimento natural, né? E saudável. Porque emagrecimento, qualquer dieta emagrece, né? Sei lá, as pessoas ficam lá, fazem o jejum tomando água, também emagrece, mas e a saúde, né? Então o foco é a gente emagrecer de forma saudável. Então emagrecer naturalmente de forma saudável. Então quando a gente pensa nisso, realmente a gente
o ideal é a gente incluir esses alimentos, né? Esses alimentos, quanto mais dos vegetais, que tem muitas fibras, minerais, vitaminas, antioxidantes, tudo que é de bom para o nosso organismo, né? Então, esse que é o foco. E também, e não vem com aquela história de que vai emagrecer, tá querendo emagrecer, e aí eu já ouvi pessoas falando assim, eu tô querendo emagrecer, eu não tô comendo carne vermelha, mas aí fica comendo frango. Gente, pelo amor de Deus, essa história de franguinho fit aí, não. Porque o frango também tem muita gordura saturada, tem colesterol, sabe? E também tem, fora todos os antibióticos, os hormônios, um monte de coisa que tem no frango, né? Hoje o frango antes levava, sei lá, 1 ano para ser abatido antigamente, hoje em 3 meses o bicho já tá pronto. E isso não é uma forma natural. Então, às vezes as pessoas trocam. Não, eu vou deixar de comer carne vermelha, mas fica comendo um monte de frango, tem um monte de hormônios. Então, o frango também não é uma alternativa saudável. Nem o frango, nem o peru, muito menos os embutidos, né, gente? Tipo ali, às vezes eu vejo, o peitinho de peru, aquele blanket de peru, aí tem... Nossa, tudo isso faz muito mal, né, pra nossa saúde. Eles têm lá um monte de eles colocam lá às vezes colocam, sei lá, esses produtos para aquilo durar mais tempo, né, para aquilo se manter mais tempo, mas é tudo embutido e aquilo não serve pra saúde, é maléfico, né, então não é bom pra saúde. Então, esses, assim, embutidos são os piores de todas as carnes, os embutidos são os piores, né. Então, assim, que nem entra ali presunto, salame, essas coisas assim, salsicha, então nem se fala. Então não adianta vir com a história do franguinho fit, né? Então que também não faz bem. Tem, como eu falei, tem gordura saturada, colesterol. E a gente não precisa comer alimento que tem colesterol, porque o nosso corpo já faz o colesterol. Então a gente não precisa. E as plantas, os alimentos de origem vegetal não tem colesterol. É 0 colesterol, tá bom? E nos alimentos de origem animal não tem fibras, gente. É 0 fibras. Então, por isso que a gente precisa comer muitos alimentos de origem vegetal, porque eles são ricos em fibras e ajudam a gente muito na saciedade, como eu já falei em outros vídeos, enfim, uma série de coisas. E que mais aqui? E outra coisa importante. Tá, Fernanda, mas assim, tô querendo reduzir o consumo da carne, tô querendo comer menos, mas eu sempre ouvi falar que a gente tem que comer carne por causa da B12. Sim, é verdade. A vitamina B12, é verdade que a vitamina B12 é extremamente importante, mas tem uma coisa a deixar bem claro. A gente não precisa comer carne para ter B12. A gente não precisa comer carne para ter B12. Mas como assim, Fernanda? Eu sempre ouvi falar que tinha que comer carne para ter B12. É que é o seguinte, a vitamina B12, ela não é feita pelas plantas e nem é feita pela carne, né, pelos animais. Pela carne não, pelos animais, desculpa. Tá bom? A vitamina B12, ela é feita por bactérias que estão na terra e também que tem e tá dentro do intestino de alguns animais, tá? Então são bactérias que fazem a B12. Então, o que acontece? No mundo modernizado, como a gente vive hoje, tudo higienizado, né? Então a água tem muito cloro, que é bom, né? Pra gente não ter doenças, enfim, mas acaba com as bactérias da B12. E aí então a gente não consegue mais ter B12 através da água. Então muitos animais, né, que estão em cativeiro, enfim, eles são suplementados com B12. Né? Então a gente fica com aquele entendimento equivocado que a B12 é feita na carne, né, pelo animal, e que a gente precisa comer a carne para ter B12, mas justamente o animal está sendo suplementado por B12, né, na maioria das vezes. Então assim, a gente consegue fazer isso através de suplementação. E é claro, agora eu vou deixar um recado bem importante, que quando a gente pensa em reduzir um alimento de origem animal, quando a gente pensa em deixar de comer alimentos de origem animal, é muito importante fazer um acompanhamento médico para ele dar orientação lá
correta em relação à suplementação da B12. É muito importante, porque quando eu comecei a fazer a redução, quando eu deixei de comer carne, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Todo mundo falava, da B12, a B12, mas eu não sabia de como ela era importante, eu não sabia da importância dessa vitamina, né? Porque a deficiência dessa vitamina, né, ela pode causar problemas seríssimos assim no cérebro, até mesmo irreversíveis. É muito sério. Não é assim, tô um pouquinho anêmica, e não é isso. É muito sério. Tá bom, gurias? Então, assim, sempre com acompanhamento médico, né, para quem quer reduzir. E mesmo assim, quem faz o consumo, vamos dizer assim, com regularidade, assim, de carne, de alimentos de origem animal, precisa ter cuidado com a B12, porque é uma vitamina de difícil absorção. Então, é uma vitamina de difícil absorção. Então, mesmo as pessoas que comem carne e alimentos de origem animal, elas precisam ter esse cuidado, porque às vezes, pode ter até uma deficiência de B12 também. Então, é muito importante fazer acompanhamento médico direitinho, para certificar que tá tudo em ordem. Então, a B12 é o único suplemento que eu faço, a única suplementação que eu faço realmente, porque essa é necessária, não adianta, as plantas não fazem B12, né, os animais não fazem B12, na verdade, as bactérias que vivem no intestino lá e tal, e eles são suplementados, então, né, eu acabo suplementando com B12. E também uso a vitamina D, porque aqui, como eu moro em Londres, né, aqui o sol não é não é aquela maravilha, então realmente tem que ter cuidado. Mas então vale deixar o recado de realmente consultar o médico, né? Sempre em dúvidas, qualquer dúvida em relação à saúde, sobre essa questão da B12 também. Então vamos lá. Então, qual é a melhor alternativa, sabe? A melhor alternativa é sempre consumir, né? Focar no consumo desses alimentos de origem vegetal, né? Comer em abundância esses alimentos, né? E minimizar o consumo de alimentos de origem animal, né? Minimizar para quem ainda quer fazer o consumo, né? Mesmo que seja o eventual, o que seja, ou eliminar para quem quer. É uma decisão pessoal, né? Então, é muito importante, né? Então, a gente pensar na abundância desses alimentos vegetais. Outra coisa também já falei do reducitarianismo, né? Que também é um movimento que tá crescendo, isso eu já falei. Então, esse é o meu recado. Porque, assim, eu quis fazer essa live porque várias pessoas vão ver ali, nos meus pratos, né? Que não tem carne, enfim. Então, eu queria trazer esse... Nossa, gente, tá muito calor hoje aqui em Londres, tá quase 40 graus e eu tô suando aqui, você não deve estar reparando aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Peraí. Nossa, tá muito calor, tô derretendo. Então, assim, eu quis trazer esse assunto porque eu vejo que muitas pessoas têm esse interesse, né, de fazer uma alimentação predominantemente plant-based, uma alimentação baseada em plantas, né, para conseguir o emagrecimento natural de forma saudável. E muitas vezes, Fernanda, mas eu gosto de comer carne de vez em quando, enfim. Então, esse é o recado, sabe? Que quando a gente coloca mais desses alimentos, né, dos alimentos, das frutas, dos legumes, dos vegetais, dos grãos integrais, as leguminosas, e a gente reduz os alimentos de origem animal, a gente vai conseguir ver benefícios e vai conseguir ter um resultado, né, no momento que a gente minimiza esses alimentos. E fora também que não é nenhuma questão, né, gurias, que eu tô trazendo, não é só uma questão de emagrecimento também, mas tem estudos também, evidências científicas, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que fala que a redução, né, a redução do consumo de carne, ela melhora, né, diminui o risco de doenças cardíacas, né, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer, sabe? Então não é mais uma questão só de emagrecimento, mas também é uma questão de ter uma alimentação mais saudável, né, de ser mais saudável. Então, por isso que eu sempre quero trazer aqui informação para emagrecer de forma natural, né, sem fazer dieta
e de uma forma saudável, que esse é o ideal.